Olá pessoal, me chamo Evandro Soares, sócio fundador do grupo 2MV, desenvolvedor da metodologia do 2MV dos indicadores. Hoje vou mostrar para vocês a configuração padrão do método 2MV, que está nativo nas plataformas derivadas do Profit Chart e das plataformas derivadas da Nelogica. Tá? Então a gente vai abordar o 2MV padrão, que é uma regra de coloração para ser usada nos candles e uma regra de coloração para ser usada na média. Tá? E eu também vou explicar rapidamente sobre o indicador 2MV agressão. Tá, ok? Então vamos lá. Coloquei aqui no gráfico todo branco. Vou abrir um time frame menor aqui, vou colocar 10 minutos para a gente ter um número maior de candles. Tá? Então assim, gráfico todo branco. Como que eu coloco o indicador ou a regra de coloração 2MV padrão? Muito simples, tá? Então, o que eu indico? A metodologia do 2MV ela é baseada sempre num box branco e o box verde para a direção de compradora e um box branco e uma direção box branco e um vermelho para a direção vendedora. Tá? Então, o que eu sugiro inicialmente, dê 2 cliques no gráfico, passa a coloração dos candles todas para branco, porque se der algum problema na coloração, você vai ficar no ponto neutro que a gente chama, tá? Eu explico na sequência. Feito isso, gráfico todo branco, botão direito em cima do gráfico, inserir regra de coloração 2MV padrão, tá? Automaticamente os candles vão assumir essa coloração, tá? Uma coloração branca, vermelha e verde. Em alguns momentos, principalmente momentos de abertura do mercado, o gap, pode ser que ele passe diretamente de um box verde para um vermelho, como é esse caso, mas normalmente, na maioria das vezes, vai deixar para a gente um box branco, que é o nosso box de alerta, tá? Nosso box de atenção, onde a gente vai ou continuar as operações na tendência, ou pode ser de repente até um ponto de reversão da tendência ou uma correção mais forte, tá, ok? Então, feito isso, já está aplicado a coloração no gráfico, né? No caso aqui nos candles. E agora a gente vai colocar a segunda coloração que contempla a metodologia, que é a coloração do 2MV médias. Então, como que a gente faz isso? Vou fazer aqui pelo menu superior, ó, inserir indicadores. Vamos lá, inserir indicadores, uma média móvel. Então, aqui no gráfico, ó, inserir indicador. Aí você vem aqui na relação das médias, na lista dos indicadores, na relação dos indicadores, e procura o indicador média móvel. Tá? Eu vou colocar aqui uma média padrão que eu, Evandro, gosto de usar. Então assim, coloca a média no gráfico, no ativo, tá? Não coloca numa nova janela, coloca no ativo. Então eu gosto muito de usar a média 55. Tá? Eu acho que para o intraday é um tempo, para o intraday é um período bem interessante de se trabalhar. A mesma coisa, tá? Vamos trocar essa coloração dessa média. Então, como que eu troco a coloração da média? Botão direito em cima da média, ó, propriedades da média móvel, aparência. No caso dessa coloração, a gente pode passar para cinza, tá? Coloca a sua média cinza. Se você quiser ela deixar mais espessa ou não, fique à vontade. Tá? Por que cinza? Porque quando eu selecionar a média, botão direito, inserir regra de coloração 2MV médias, tá? O 2MV médias ele é composto pela coloração cinza, que teoricamente não faça nada, né? A coloração verde e a coloração vermelha. Deixa eu engrossar um pouco esse indicador aqui. Tá? Então,
está feita já a montagem da nossa metodologia 2MV padrão, simples assim. Tá? Então, com uma leitura muito visual, de uma maneira muito simples, você tem já duas informações que já não te deixa fazer operações, vamos dizer assim, de contra-tendência, e te coloca a favor da tendência do operacional. Quais são essas informações? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o meu programinha para travar a tela. Quando eu falo que a metodologia ela é muito simples e coloca você na tendência, eu vou pegar esse exemplo aqui do dia 20. Vamos lá. Ó, por exemplo, box branco, box vermelho. Então, o preço não subiu, não fez novo topo. Então, assim, se a gente está pensando em análise técnica clássica, né, o preço veio, fez um novo fundo, corrigiu rápido, não fez novo topo. Na sequência, um box branco, um box vermelho. O que a gente entende? Que ele pode vir fazer uma correção de Fibonacci ou até mesmo testar o fundo, que foi o que aconteceu nesse caso. E na sequência, como você pode observar, validando esse movimento, a nossa média mudou de coloração. Tá? Então você pode ver que a metodologia ela é muito simples, tá? Ela é extremamente visual. Então o que a gente tem aqui? A gente tem um movimento forte de venda, o preço voltou para correção, a média continuou te mantendo com a informação, ó, preferencialmente procure operações de venda. E pela coloração de candle, no método padrão, a gente considera que um branco e um vermelho é a entrada de venda no caso dos candles. No caso de gráfico de Renko, que eu vou explicar na sequência, um branco, dois vermelho. Tá? Então vamos lá. O preço voltou, subiu, né, falhou novamente o topinho. E ó, aqui você está precisando de consolidação ou simplesmente rompimento de congestão, um branco e um vermelho. Você conseguiu extrair um outro trade, depois o preço voltou, te deu um outro trade, voltou, te deu um outro trade. Tá? Então a nossa metodologia padrão, o filtro é a média. Tá? Então o filtro é essa média, a coloração da média. Por que eu falo a coloração? Vou te explicar agora. Tá? Isso é uma coisa muito importante. Eu vou inserir uma nova média, inserir indicador, média móvel. Eu vou inserir aqui uma média, sei lá, 100. Tá? De repente vou trabalhar com cruzamento de média. Eu estou com uma média 55, uma média 100. Vou deixar essa média aqui. Eu vou até deixar uma média maior. Em vez de 100, eu vou colocar uma média 350. Vou colocar uma média 350 e vou mostrar para vocês por que é importante respeitar a coloração da metodologia e não a média, tá? Você pode usar qualquer média que você quiser, tá? Qualquer média que você está acostumado, você não precisa mudar o seu trade system, sua maneira de operar. Vou explicar isso agora, tá? Então assim, eu estou com uma média 55 que eu particularmente, Evandro, gosto de usar no intraday, e coloquei uma média mais longa aqui, uma média, se não me engano, 350, tá? Bem aleatória. Agora eu vou inserir a coloração novamente, 2MV médias. Por que eu falo para vocês que tanto faz o período, a periodicidade, tanto faz o valor da média? Porque ó, o mesmo ponto que a média 55 mudou para verde, a média 350 também mudou para comprada, para verde. O mesmo ponto que a média 55 passou a ficar vendida, a média 350 também ficou vermelha. Tá? Então se você gosta de trabalhar com cruzamento de média, se o teu setup é a 8 com a 20, tá? Evandro, eu sou muito agressivo, eu gosto de trabalhar no cruzamento da 8 com a 20, não tem nenhum problema. Coloca o cruzamento da 8 com a 20, mas também respeite a cor da sua média. Não precisa colocar a coloração nas duas, você pode colocar a coloração apenas em uma. Tá? Então essa é a dica principal. Agora vamos cair para um gráfico de Renko. 10R. Para quem não conhece gráfico de Renko, pessoal, o gráfico de Renko é um gráfico que ele trabalha
com movimentação de preço e nada mais, tá? Então ele não leva o tempo em consideração, ele leva o movimento do preço. Então quando eu falo que eu estou trabalhando com um gráfico de 10R, eu estou considerando que o preço tem que andar 9 ticks mais um para fechar o box e começar a abrir o outro, tá? Então assim, estamos falando de cada box ter 9 ticks e mais um que é a continuidade. Então cada box vão ter 45 pontos, 40 pontos, tá? No caso do 10R, tá? Aí o que eu quero mostrar para vocês? Metodologia é a mesma coisa, tá? Um branco, um verde num tempo maior. Ou se você trabalhar com um gráfico de renco menor, 5R, que é um gráfico mais agressivo, de repente você filtra pelo um branco, dois vermelhos, um branco, dois verdes, com a média apoiando, tá? Sem nenhum problema, é isso aí. Eu quero colocar um indicador aqui para vocês, que eu vou fazer um vídeo só sobre ele, mas eu vou explicar aqui a configuração dele, que é o 2MV agressão. Esse aqui você pode colocar ele em uma nova janela, tá? Aqui ele não vai aparecer, porque ele é um indicador que ele trabalha com fluxo de ordem, então ele só vai funcionar com o mercado acontecendo, com o mercado em tempo real, né? gerando negociação. Mas basicamente o que eu quero explicar para vocês é o painel de configuração dele, tá? Então o 2MV agressão, o que ele é? Ele é uma barra, deixa eu desenhar aqui. O 2MV agressão, ele é uma barra inferior, tá? Aonde ele trabalha com 3 estágios, tá? Então, por exemplo, eu estou simulando aqui para vocês, tá? Então assim, o 2MV agressão é uma barra onde ele trabalha com 3 estágios de ajustes. E quais são esses ajustes? O ponto neutro, aqui ele está em amarelo, vocês podem colocar a cor que vocês quiserem, eu gosto de usar ele preto, tá? Porque daí ele não fica aparecendo para mim toda hora, só aparece para mim quando chega na referência que interessa para a gente. Então vamos lá. Neutro, não faz nada, né? Modo de atenção. Quando ele está levemente, está entrando uma agressão vendedora, tá começando a ter agressão vendedora no primeiro estágio, vamos chamar assim, ele fica alaranjado. E quando entra, eu vou fazer de vermelho, quando começa a entrar a agressão vendedora, quando a agressão é maior na venda do que na compra, ele começa a ficar no primeiro estágio alaranjado. E quando ele entra uma agressão mais forte, validando o primeiro estágio, ele fica totalmente vermelho, como está aqui, e vai aparecer a palavra escrito vendido, tá? E o que é isso? Tá? O indicador 2MV agressão, ele é um indicador que ele vai ficar direto piscando na sua tela. Por quê? Porque ele é um indicador para validar rompimentos, tá? Validar rompimentos ou validar suportes e resistência. Então, o que é isso? Por exemplo, aqui você está vendo o preço caindo, tá? Então vamos pegar esse exemplo aqui, você está vendo o preço caindo aqui, ó. De repente, nesse momento, o preço vem com força, o preço vem numa agressão para tentar romper o fundo, e o indicador ele começa a validar, tá? O indicador começa a validar. Então o preço começa a cair aqui, ó, o preço vem caindo aqui, o indicador fica alaranjado, você fala, opa, tá tudo vendido e está entrando agressão de venda no rompimento de fundo, pô, legal. E na sequência entra uma agressão ainda maior e faz o rompimento, tá? Então a leitura desse indicador é exatamente assim, tá? Porque pode acontecer também um cenário diferente, tá? Pode acontecer do preço tá caindo, você vê aqui um suporte, tá tudo vendido, e quando o preço bate aqui, ó, nessa região de suporte, esse indicador, eu vou até apagar ele. Cadê a borracha daqui? De repente, nesse exato momento que o preço começa a bater aqui na região de suporte, tá? De repente o preço começa a bater aqui na região de suporte, o que vai acontecer?
Esse indicador, em vez dele ficar alaranjado e vermelho e o preço está caindo, esse indicador ele começa a ficar verde claro e na sequência verde escuro. E o que, que vai acontecer quando ele ficar verde escuro? Lembrando que você pode definir essa cor do jeito que você quiser. Essa barra automaticamente vai ficar verde e vai aparecer uma palavra aqui. Deixa eu aumentar o tamanho dessa fonte aqui. Vai aparecer escrito no indicador comprado. Tá ok, pessoal? Por quê? Porque ele é um indicador de validação, de rompimento, de suporte e resistência. Tá? Ele não é um indicador de tendência. Tá? Ele não vai te falar daquela agressão do diário, ele vai te falar de uma agressão de ruído. Então ele serve de apoio, por exemplo, quem opera suporte e resistência, de repente o preço chega aqui embaixo, mas está tudo vendido, né? A nossa média, que é mais direcional, mais para tendência, está vendida, o preço está vendido, e você fala assim, ó, pô, mas o ruído aqui, a agressão, quando chega nessa faixa de preço, está entrando pressão compradora, tá? Então, o que pode ser isso? Pode ser, de repente, uma entrada num trade de suporte, ou até mesmo você sair da tua venda. De repente você conseguiu estar posicionado na venda exatamente aqui, ó, um branco 2 vermelho com a virada da média, ou vendeu aqui, e aqui o preço começa a enroscar, você chega nessa faixa de preço aqui 65 e 100, entra agressão compradora. Ou você sai, ou você aperta teu stop. Tá? Eu vou fazer um vídeo em tempo real com o mercado funcionando, mostrando exatamente essa variação, tá, pessoal? Mas é assim que funciona a leitura do 2MV agressão. Ele é um indicador de momento onde ele vai validar rompimentos de suporte e resistência durante o pregão, tá? Dependendo da faixa de preço. Basicamente é isso. Então, com isso, pessoal, a gente monta a nossa tela padrão, que é composta por uma regra de coloração, que é o 2MV. Deixa eu aumentar essa fonte aqui. Então, assim, é composta por uma regra de coloração de candles, que é a regra 2MV padrão. É composta por uma coloração de médias, que é o 2MV médias. E temos também, de uma maneira auxiliar, sinta-se confortável para usar ou não, que é a nossa barra do indicador. Vou deixar ela desenhada aqui, do nosso indicador 2MV agressão. Tá, então, vou escrever aqui. Que esse aqui é o nosso indicador 2MV agressão. Tá ok, pessoal? Então, com isso eu termino a explicação desse vídeo, tá? Que é muito simples. Então você tem aí como deve ser feita a leitura e como deve ser montada a tela para a metodologia 2MV padrão, tá? Que está disponível em todas as plataformas derivadas da Nelogica. Plataformas Profit Lite, Profit Chart, Chart RT, Profit Chart Pro, temos na corretora Modal, né, o Chart Trading, tem na corretora Rico, o Rico Trader, se eu não me engano também tem na corretora Nova Futura, não sei o nome da plataforma, mas também tem. Então é isso, pessoal, tá? 2MV padrão, montagem padrão também, com 3 indicadores, né? 2MV padrão para candle, 2MV médias para as médias, 2MV agressão, que, voltando a falar, é um indicador de momento aonde ele vai procurar validar os pontos de entrada
e os pontos de suporte e resistência, onde entra fluxo comprador ou fluxo vendedor na agressão de ruído, tá ok? Obrigado pessoal mais uma vez. Qualquer dúvida, entre em contato com o grupo 2MV, acesse o nosso site 2mv.com.br, temos nosso canal do YouTube 2MV, estaremos em pouco breve diariamente com sala na corretora Modal, tá ok? Valeu pessoal, até o próximo vídeo, muito obrigado.